Pô, grande vitória do Corinthians, mano. Vitória importantíssima para colocar o Timão aí na parte de cima da tabela novamente. É isso aí, pô. Corinthians e Fluminense, o Fluminense e Corinthians pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e deu Coringão, meu irmão, é isso mesmo. Antes de falar do jogo, vou falar aqui da escalação. O Dorival vem arrumando aí o time, ajeitando ali, né, arrumando um esquema para que esse time jogue. E hoje o Angileri novamente ali na zaga, né, ele repete os três zagueiros, mas o que mais me chamou a atenção foi o ataque, né? Nem o titular dos três aí. Ele colocou então o Kaique, o Guinegão e o Vitinho ali no ataque e foi isso que aconteceu, mano. Então vamos lá, falando aqui do primeiro tempo. Na verdade, assim, sem a bola, né? Com esse esquema aí, sem a bola, o Vitinho ficava ali mais pressionando no meio, o Kaique e o Guinegão pelos lados, né? Com a bola, o Guinegão e o Kaique eram os dois atacantes. E parece que funcionou, que o Coringão conseguiu o resultado. No primeiro tempo, o Coningão começou competindo, né? Começou assim, forçando o erro do Fluminense, os dois meio-campistas, que foi o Rian e o Maicon, dois campistas de força, né? Os dois se defendendo bem, mas no primeiro tempo foi muito morno o jogo, como dizem, né? Trocas de passe, sem nenhuma finalização, sem nenhum perigo. Aos 30 minutos, não tinha nenhuma finalização, mano. 30 minutos, meia hora de jogo e ninguém chutou num gol. Porém, tinha 12 faltas, né? O árbitro gostou ali de apitar falta. Primeiro tempo, como dizem, né? Morno e sem nenhum perigo, né? Para os dois lados. Eu achei que o primeiro tempo ali foi bem abaixo, principalmente assim, do Fluminense por estar jogando em casa, né? Mas o Corinthians se defendeu bem, jogou bem ali o primeiro tempo, ok. Já no segundo tempo, o Dorival faz as primeiras alterações, né? Entra aí o Yuri e entra o André. O André está estreando, né? Garoto aí da base e fez seu primeiro jogo no Maracanã. Que honra, hein? Mas nada acontece. Aos 18 minutos sai o Guinegão, né? O Guinegão tinha levado ali o cartão, já fica fora do próximo jogo e fez uma boa partida hoje. Não, deu alguns passos decisivos, mas como o jogo estava meio amarrado para os dois lados, não se destacou tanto assim. Mesmo assim, fez bons passos, como eu disse. E aos 27 minutos do segundo tempo, Mateuzinho abre o placar com um gol de falta, golaço do Mateuzinho, que deu a vitória ao Coringão, meu irmão. Então foi isso. Depois disso, o jogo esquentou um pouquinho, né? O Fluminense tentou aí, o técnico, o Renato, né? Fez algumas alterações, tentando fazer com que o Fluminense ficasse um pouquinho mais perigoso também. Mas não adiantou, o Coringão se defendia e ao mesmo tempo contra-atacava, né? O Coringão, hoje que para mim fez uma grande partida, não teve tantas falhas, né? E foi isso. Achei que o Coringão foi uma partida correta, né? Foi melhor que o Fluminense por conta do resultado e fez uma grande partida. Eu acho que assim, o jogador, digamos assim, que teve menos destaque hoje, que não fez uma grande partida, foi o Thales Magno, né? Como sempre, não. O Thales, ele, quando chegou no Corinthians, foi grandes jogos, mas há um bom tempo já não vem se destacando, né? Teve uma bola hoje que ele teve a oportunidade, né, de pelo menos finalizar, mas não conseguiu dominar a bola, depois fez a falta, eu acho que tomou o cartão também, então o Thales para mim foi um pouquinho abaixo hoje. O contrato dele se vence esse ano, no final desse ano, então neste momento, tá, eu não renovaria com o Thales, apesar de gostar dele, porque não rende. O Romero entrou também, não rende. E foi isso. Eu achei que no geral assim foi uma partida ok do Corinthians, né? Não teve grandes lances, não foi uma grande partida, mas foi uma boa partida, mereceu o resultado, fez um bom jogo. E eu acho que na verdade assim, quem fizesse o gol, quem ganhasse a partida estava merecido, porque nenhum dos dois times desempenhou tão bem assim. Mas foi isso. Eu achei que, pô, grande partida, grande resultado, na verdade, do Corinthians e mereceu sim o resultado fora de casa. Não ganhava do Fluminense no Maracanã há muitos anos, há mais de 10 anos. E o Fluminense ganhou, né, do Corinthians no primeiro turno, lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. E o Coringão foi lá e descontou agora. E aí fica em nono lugar, pô. Não, isso aí. Próximo jogo vai ser contra o Sport na Ilha do Retiro. O Guinegão não joga.
Outra coisa que eu ia falar é que o Garro, né? Eu achei que o Garro seria titular hoje, jogou no último jogo, mas parece que aí sofreu, sentiu, na verdade, né, um incômodo durante o aquecimento e ficou fora. O Memphis também ficou fora. E os garotos estão decidindo, hein? Rian jogou muito bem hoje, o Breno Bidon estava cumprindo suspensão hoje, mas eu acho que o Corinthians está se arrumando e o Dorival está conseguindo aí, muito bem levar esse time aí para somando mais pontos, né? Foi isso. Muito feliz com o jogo, principalmente com o resultado. E é nóis. Se você assistir ao jogo, segue nós no canal Passo para Gol e tamo junto. Vai, Corinthians!